E aí, Raquel, gostou do discurso do presidente? Não gostou? Tem algumas ponderações? Qual que é a sua análise? Olha, Diego, numa análise mais geral, depois a gente pode entrar em algumas falas específicas. O discurso do presidente Lula, a própria realização desse evento, eu acho que tem dois pontos aí que a gente precisa abordar. É muito necessário e importante que esse tipo de cerimônia aconteça, porque a gente não pode esquecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro, há 2 anos atrás. Né? A depredação dos prédios e principalmente o simbolismo de tudo aquilo. De você simbolicamente querer acabar com a democracia brasileira. A gente estava discutindo ontem mesmo aqui no All News com o Jamil Chad, o risco que está acontecendo nos Estados Unidos com a volta do Donald Trump, que começa a chamar o Capitólio, né, de uma demonstração de amor, é mais ou menos esse o símbolo que ele está usando. Então, isso não pode deixar de ser relembrado. O que aconteceu não foi algo banal, não foi uma manifestação, não foi nada disso. Foi um ataque, foi uma tentativa de golpe. As investigações estão mostrando isso. Então, isso não pode deixar de ser relembrado, isso não pode ser de maneira nenhuma apagado da nossa história. Então, esse é o primeiro ponto. O Brasil precisa sempre se lembrar disso, como precisa se lembrar da ditadura militar, e isso precisa estar cravado na nossa história para que nunca mais se repita. Isto posto, também foi um evento político. E é culpa do Instituto da Reeleição no Brasil. O presidente Lula já está em campanha. Ele está em campanha firmemente para 2026. Então, todo o tom do discurso dele, mesmo quando ele usa o filme, o público que lá estava presente, que é majoritariamente de esquerda, toda a figura que ele usa está muito voltada para a sua reeleição em 2026. Se a gente puxar pela memória, Lula se elege muito dentro desse mote de que era necessário eleger Lula para que a democracia não se perdesse. E o 8 de janeiro foi uma prova disso. 2 anos já se passaram, nós temos mais 2 pela frente. E esse é um governo que tem muita dificuldade para deixar uma marca. Ele não tem uma grande marca na saúde, a gestão de saúde é muito criticada, ele ainda não tem uma grande marca na educação, ele não tem uma grande marca em áreas muito importantes para as pessoas. Mesmo na economia, a economia está crescendo bem, mas a custa de muito gasto público. Então a gente vê o câmbio ali explodindo. Então, como o governo não tem nenhuma grande marca, e não é à toa que o governo está trocando o ministro das Comunicações, é muito importante para ele deixar viva essa chama do golpismo. E aí, nisso, por exemplo, as investigações da Polícia Federal, que são importantes, necessárias, mas tudo nessa vida tem dois lados, ajudam muito. Então, um evento como esse, ele é importante, necessário, mas ele também foi, pelo tom que foi adotado, pela presença, pela ausência de líderes do Congresso Nacional, um evento que caminha aí entre os eventos de reeleição do presidente Lula. Deixa eu ver também o Sakamoto, o Leonardo Sakamoto, e aí, o que, que você achou? Teve o discurso lido, mas a prévia foi longa, né? O presidente Lula começou a falar. Aí eu achei que o discurso estava acabando, ele falou, agora eu vou ler. Eu falei, agora vai começar o discurso. O que, que você achou, Sakamoto? Boa tarde. Boa tarde para o Diego, boa tarde para a Raquel, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. O Lula 1 e Lula 2, inclusive, o departamento do pessoal, o pessoal que fazia os discursos do presidente Lula, né, nos 2 primeiros mandatos, viviam se frustrando, né, falavam para a gente, vivia se frustrando porque o Lula adorava rasgar o papel do discurso e fazer por conta própria, pescar uma coisa ou outra dentro do discurso e depois falar por conta própria. Então era um ingrato trabalho quem produzia os discursos do presidente, né? Hoje em dia ele costuma seguir mais, o que não significa que ele não produza esse tipo de preâmbulo, né, antes de fazer o discurso em si, principalmente quando a audiência é extremamente favorável a ele, o que era o dia de hoje, né. Agora com a Raquel, é claro que isso se insere como uma série de outras medidas do governo Lula no processo de reeleição. Eles deixam claro, quando você vai conversar lá no Planalto, 2 primeiros anos foram anos que eles usaram
bastante, né, o lema União e Reconstrução, ou seja, refazer aquilo que o governo Bolsonaro tinha feito de errado, e agora eles estão atrás de uma marca, estão atrás de elementos que garantam a Lula ou a um indicado por ele, um sucessor indicado por ele, a vitória em 2026, né? Segue apostando na economia, lembrando que a economia só vai garantir reeleição, apesar da baixa 6,1% do desemprego segundo o PNAD do IBGE, 3,5% que deve crescer a economia esse ano, aumento da renda, mas o feijão e o arroz ainda continua caro por conta da inflação. Então, eles citam internamente a lição deixada pela não eleição de Kamala Harris nos Estados Unidos, após um governo que teve inflação alta e mexeu com o preço do aluguel e das hipotecas por lá, né, o custo de vida alto, né, então estão tentando, na verdade, mexer aqui e ali, mas é que tá, eventos como esse, é claro, acabam sendo usados pela presidência da República para isso. Agora, é um evento importantíssimo, né? É um evento que o Brasil ele não pode admitir de nenhuma hipótese, né? Que aquela bobagem da anistia aos golpistas, a quem planejou e executou a tentativa de golpe de Estado entre outubro de 2022 e o 8 de janeiro de 2023, aos planejadores, aos financiadores, aos arquitetos, a cúpula do golpe seja feita. Essa anistia seria uma carta de vergonha, né, ao país, né? Agora, e aí, claro, relembrar, rememorar é importante para que não apenas a anistia não ganhe tração nos discursos do Congresso ou na sociedade, mas também é bastante importante para que determinadas coisas, como uma tentativa de golpe de Estado, não volte a acontecer. E aí, nesse caso, eu não apenas saúdo esse evento do 8 de janeiro, mas eu conclamo ao presidente Lula e ao governo, né, que no 31 de março também se manifestem, né? Vamos lembrar que no ano passado, em 2024, o governo preferiu não se manifestar nas celebrações dos 60 anos do golpe de 64. Não queria melindrar os militares, né? Hoje ele até fez saudações aos militares, saudações ao ministro Zé Múcio, falou da importância das Forças Armadas. A importância das Forças Armadas numa democracia é claro, não tem dúvida nenhuma. O problema é que setores das Forças Armadas deram apoio para o golpe. E não foi porque eles foram manipulados pelo bolsonarismo. Não, havia uma joint venture entre militares e civis. A quantidade de generais, de almirantes, coronéis, tenentes-coronéis, a tentativa de golpe bolsonarista já cria a tentativa de golpe, uma das maiores operações militares da história recente do Brasil. Então, o que acontece é que é o seguinte, da mesma forma que a gente tem que relembrar o 8 de janeiro para impedir que um outro 8 de janeiro volte a acontecer, a gente tem que relembrar o 31 de março, né? Para quê? Para exatamente fazer uma separação das Forças Armadas, aqueles que são democratas, aqueles que são golpistas, e lembrar que aquele golpe de 64 nunca foi julgado, nunca foi devidamente processado, os responsáveis nunca foram punidos. E é essa impunidade do golpe de 64 que estava também na gênese do bolsonarismo e do golpe de 2022, 2023. Né? A percepção entre as fileiras militares de que alguns deles tudo podem, brota nesse processo. Então, a gente precisa lembrar do 8 de janeiro, a gente precisa lembrar do 31 de março. Isso não é vingança, isso não é revanchismo, isso é justiça. E um país sem justiça e sem memória é um país fadado a não ter futuro.